Olá, conforme prometido, estou aqui para fazer um resuminho para vocês, tentar resumir aquilo que a gente trabalhou na nossa aula, fazer um resumo da obra O Príncipe de Niccolo Machiavelli, ou, num bom português, Nicolau Maquiavel. Aliás, o primeiro nome dele é Niccolo, em italiano, Nicolau, na tradução. É um nome que eu gosto muito. Minha filha se chama Nicole, em homenagem ao meu avô, de origem italiana, Nicola. Mas no português foi traduzido como Nicolau Maquiavel. Então vamos falar um pouquinho, tentar ser breve para fazer um vídeo bem curtinho falando dessa obra, que é uma obra lida no mundo inteiro e que foi uma obra que é considerada a obra que inaugurou a ciência política e uma obra que foi escrita não como a política deveria ser, mas como a política era, como a política acontecia de fato. Então, assim como eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que falar, tudo que a gente for falar, a gente tem que falar de forma isenta, né, sem deixar transparecer as nossas impressões pessoais sobre a obra. Eu vou tentar fazer isso, vou tentar ser imparcial, falar da obra como ela é, sem dizer o que eu pessoalmente penso da obra, né? Quem sou eu na fila do pão para dizer quem era Nicolau Maquiavel, né? Uma obra lida e relida no mundo inteiro. Primeiro a gente precisa saber que Maquiavel, o termo Maquiavel se tornou uma palavra pejorativa. Sempre que a gente fala sinônimo fulano é maquiavélico. O que a gente quer dizer? Que ele é maldoso, que ele é mau, né? Em algumas obras renascentistas tem o termo Deudnik, Deudnik, o velho, que seria na tradução literal, o velho Nicolau, que significa o mesmo que maquiavélico para nós. Fulano é maquiavélico. Ou Deudnik, o velho Nicolau. Ninguém quer mal. Mas, tirando essa impressão negativa, que se tornou sinônimo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, justamente porque Maquiavel a obra dele é uma obra realista, né? Ele não fala da política como deveria ser, mas sim da política como ela era. Então foi uma obra que gerou muita polêmica na sua época, na época que foi escrita lá na passagem do século XVI, do século XV para o XVI, e até hoje ela é uma obra que gera muita polêmica, muita controvérsia. Então vamos falar um pouquinho dessa obra. Vamos falar o contexto em que ela foi escrita. Maquiavel, ele nasceu em 1469, morreu em 1527. A obra foi escrita em 1513, quando ele estava exilado. Depois eu vou contar por que ele estava exilado. E só foi publicada depois de sua morte, em 1532. Então ele nem ficou sabendo de todo esse alvoroço que a obra dele gerou. Aliás, a obra dele, ela esteve na época lá que a igreja proibia alguns livros, ela esteve no topo da lista dos livros proibidos. Por quê? Porque ele faz uma distinção entre a ética moral, a ética cristã, a moral cristã e a moral política, né? Por isso, também por isso, né, o grande alvoroço que a obra gerou. Então vamos lá, vamos para o contexto histórico. Maquiavel nasceu em Florença na Itália. Nessa época, Florença estava vivendo o auge do renascentismo, né? A passagem da Idade Média para o renascentismo. Então estava vivendo toda aquela efervescência cultural e filosófica do renascentismo. E Florença, embora fosse muito rica na época, rica culturalmente e rica financeiramente também,
ela era muito instável politicamente. Em um século, mais ou menos, Florença teve mais de 30 constituições. E naquela época, a Itália, né, a Península Itálica, ela não estava unificada. Ela era dividida em cidades-estados. Florença era uma cidade-estado. E alguns historiadores dizem que o grande sonho de Maquiavel era ver a Península Itálica unificada, e que um dos objetivos da obra dele foi isso, alertar ao príncipe, né, o governante, para a unificação. Por isso que ele fala sempre que o príncipe ele ensina, né, na obra dele, como o príncipe conquistar o poder e como o príncipe se manter no poder. Alguns historiadores dizem que o grande objetivo dele era unificar a Península Ibérica. Outros historiadores dizem que não, que o único objetivo dele era reconquistar o trabalho dele, né? Vou explicar por que de reconquistar o trabalho dele. Então, Maquiavel nasceu em Florença e ele trabalhou a vida dele toda. E na época, né, Florença era uma república e ele era um grande funcionário, um funcionário do alto escalão da República de Florença. Como se fosse equiparado hoje a um ministro da Casa Civil. Ele estava lá, devia ser o segundo, terceiro homem lá do alto escalão. Então ele era um grande burocrata que entendia muito de política, que fazia muito arranjos políticos. Então era o que ele sabia fazer política. Mas, como eu falei, os governos de Florença eram muito estáveis, caía governo a todo instante. O governo a qual ele servia caiu e ele foi exilado. Em 1513 ele foi exilado em uma pequena propriedade que ele tinha. E foi nessa época que ele escreveu O Príncipe. E o Príncipe, ele não escreveu como se fosse uma obra. Ele escreveu, era um presente, deixa eu achar aqui na introdução, era um presente para o magnífico Lourenço, filho de Piero de Médici, Dom Lourenço de Médici. Ele escreveu, por isso que alguns falam que o único objetivo dele era recuperar o emprego dele no governo. Então, como a única coisa que ele sabia fazer era política, ele falou: vou fazer um manual de como proceder na política e vou dar de presente a Dom Lourenço de Médici para ver se eu consigo recuperar o meu emprego. E de fato conseguiu. Então ele fala assim na introdução, né, que as pessoas costumam gracejar os príncipes com objetos valiosos, como tecidos, joias, mas que ele encaminha agora a vossa magnificência essas reduzidas páginas, um pequeno volume, um pequeno manual de como governar. E de fato o Príncipe é uma obra pequena, por ser uma obra filosófica, é uma obra pequena, tem edições que não dá mais de 100 páginas, e é realmente um manual. Então ele é um livro de fácil leitura, ele é um livro que traz exemplos, ele é um livro objetivo, porque diferente de outros filosóficos, ele não fala em termos metafísicos, de como deveria ser, não, ele fala de como é. Ele é bem objetivo, né? Por isso que fala que Maquiavel ele inaugura a ciência política. Por quê? Porque ele entendia muito de política e ele diz a política como ela era. Para a gente entender a obra de Maquiavel, a gente precisa fazer uma distinção entre duas palavrinhas-chave que aparecem muito na obra e que muitas vezes são mal traduzida, mal interpretada: virtude e fortuna. Ele sempre fala que o bom governante tem que ter la virtù e la fortuna. Fortuna, gente, não daí como é uma obra traduzida do italiano, traduziu-se como fortuna, mas talvez a palavra mais adequada não fosse fortuna, e sim sorte. A fortuna que ele se refere é sorte, que
A gente não tem controle, que o bom governante e as pessoas em geral não têm controle sobre a fortuna. A fortuna é o acaso, é a sorte. Até por isso que a gente tem no direito, né, o termo caso fortuito. Caso fortuito é aquilo que a gente não tem controle, que acontece. Mas a virtude, que não é a virtude cristã de ser bondoso, não. A virtude a que ele se refere é a virtude de ser astucioso. Então, sagaz, astúcia, sagaz. Então, um bom governante ele tem que ter la virtud e la fortuna. Ele tem que ter a sagacidade, a esperteza para se adequar à fortuna, porque a fortuna ele não vai, a sorte, né, no caso, aos eventos do acaso, ele tem que saber se adequar aos eventos do acaso. Tem até uma frase que diz, né, a sorte ajuda aquele que está preparado. Em outras palavras, é isso que Maquiavel diz, né, la fortuna e la virtud. E é preciso a gente entender que muitas pessoas confundem toda a leitura da obra por conta dessas duas palavras, que entende fortuna como fortuna e não é. Fortuna nesse caso é sorte, é o caso fortuito, e virtude não é a virtude cristã, é a virtude no sentido de sagacidade, de esperteza do governante. E ele diz que o príncipe tem que ter. Daí ele faz a metáfora, né, bem conhecida, a metáfora da raposa e do leão. Deixa eu até anotar a página aqui que eu coloquei. Página 106, pelo menos nessa edição minha, tá na página 106. Ele faz a grande metáfora do leão e da raposa, né? Primeiro ele fala, antes disso ele fala, né? O que o príncipe deve ser, um bom príncipe deve ser o quê? Amado ou temido? Ele fala que o ideal é que o príncipe seja amado e temido, mas que dificilmente um príncipe vai conseguir ser amado e temido. E em não conseguindo ser amado, que ele seja temido. E que ele tenha a virtude a esperteza dos dois animais, da raposa e do leão. Eu vou ler um trechinho direto do livro aqui para vocês entenderem. Primeiro, para vocês entenderem como é clara a linguagem do príncipe, né? Ele fala assim: todos sabem que é louvável em um príncipe manter a palavra empenhada e viver com integridade e com astúcia. Entretanto, a experiência dos dias mostra que os príncipes que tiveram pouco respeito à palavra dada puderam com astúcia confundir a cabeça dos homens e chegarem a superar os que se baseiam em sua condição de lealdade. Sabendo agir como um animal, deve o príncipe valer-se da qualidade da raposa e do leão, pois o leão não sabe defender-se das armadilhas e a raposa não consegue defender-se dos lobos. Então, em outras palavras, o príncipe deve usar da violência quando for necessário, ser o leão, usar da violência, e ter a esperteza da raposa também quando for necessário. Daí ele continuando, né, explicando como um bom príncipe deve proceder, ele lista as qualidades de um bom príncipe. E aí eu quero que vocês anotem. Olha só as qualidades que um bom príncipe deve ter, segundo Nicolau Maquiavel. Olha que lindo. Pega um caderninho aí e anota. Um bom príncipe deve ter piedade, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Sim, Maquiavel disse isso. Um bom príncipe deve ter essas qualidades. Mas aí ele continua. Não é necessário que o príncipe de fato tenha todas essas qualidades acima enumeradas, mas é necessário que apresente todas,
ousaria mesmo afirmar que possuí-la todas e sempre as observar chega a ser nocivo para um bom príncipe, mas apresentar possuí-las é necessário e útil. Assim, o bom príncipe deve parecer ser piedoso, parecer ser fiel, humano e íntegro e religioso, mas é preciso ter a capacidade de converter a atributos opostos, caso seja necessário. Deve-se entender que um príncipe, especialmente um príncipe novo no poder, como era o Dom Lourenço, nem sempre deve observar o que é considerado bom aos outros, sendo muitas vezes obrigado, para preservar o Estado, a agir contra a fé e contra a religiosidade. Por isso que o livro dele esteve no topo dos livros proibidos pela Igreja Católica. Então, vocês entenderam o que ele diz? Primeiro ele lista as qualidades, né? Diz que tem que ser piedoso, religioso, bondoso. Depois ele diz assim, mas você não precisa ter essa qualidade. Você precisa aparentar ter essa qualidade. Um outro trecho ele diz assim, que eu anotei aqui. É necessário saber camuflar, ser grande fingidor, dissimulador. Os homens são simplórios, são tão obedientes que aquele que engana sempre encontra alguém que se deixe enganar. Será que os nossos políticos atuais leram a obra de Maquiavel? Não sei. Talvez nem todos, né? Porque nem todos são dados à leitura. Mas é como eu falei, Maquiavel, ele não falou a política como ela deveria ser. Ele colocou a política como ela é, de fato, né? Então, por isso, tão polêmico. Outro ponto muito importante, aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Foi dito por Maquiavel? Não. Gente, em toda a obra, em várias traduções que eu li de Maquiavel, a gente não encontra expressamente essa frase, os fins justificam o meio. É claro que toda obra leva a isso, a obra leva a esse entendimento, mas expressamente não existe essa frase, os fins justificam os meios, na obra de Maquiavel, que sempre é atribuída a ele, embora a obra dá a entender isso sim. Voltando àquela parte lá que ele fala do príncipe, que se ele deve ser temido ou amado. Então ele diz que o príncipe, o ideal é ser temido e amado, em não conseguindo ser amado, que seja temido, porém que nunca seja odiado, porque o ódio leva à revolta, né? Então ele diz assim, vou ler um trechinho aqui também do livro. O príncipe deve evitar as coisas que o façam ser odiado e desprezado. Quando os súditos têm o seu patrimônio e honra desrespeitado, vivem geralmente insatisfeitos. Então, o príncipe pode ser temido, mas nunca, jamais odiado. Daí a gente tem alguns exemplos da história, na Revolução Francesa do século XVIII, o Luís XVI, que vivia lá do bom e do melhor com a sua princesa, e o povo francês catava migalhas de pão na rua. O que aconteceu com o Luís XVI? Foi decapitado, né? Então, os conselhos de Maquiavel Nicolau tem, de certa forma, sua coerência, né? O príncipe nunca pode ser odiado pela sua população. E a grande contribuição de Maquiavel foi trazer uma política realista, não utópica, né? A gente vê em outras obras filosóficas falando muito de política, mas de maneira muito utópica. E Maquiavel não, ele foi bem direto. Ele descreveu a política como ela é. Daí em outro trecho lá no
no capítulo 17, ele fala sobre a escolha dos ministros, né? Que o príncipe deve escolher bem os seus ministros e que deve estar atento, porque em algum momento o seu braço direito vai te trair. O príncipe fala, né? A qualquer momento, em algum momento, o seu braço direito vai te trair. Por quê? Porque ele está muito próximo do poder e o poder cheira bom e todo mundo quer o poder. Inclusive essa obra que eu tenho aqui, ela foi trechos comentados por Napoleão, né? Então Napoleão tinha essa preocupação com os braços direitos, né? Em quem iria sucedê-lo ao poder, se em algum momento não poderia dar uma rasteira para assumir poder. Então, gente, a grande contribuição de Maquiavel foi isso, trazer uma política realista. Ele faz uma distinção entre a ética cristã e a ética política, por isso que ele é tido como, Maquiavel ele é tido como amoral, né? Que ele não tem, o que ele fala, né? Até aqueles trechos que eu li para vocês, né? Você não precisa ser, você precisa aparentar ser, você deve enganar sim o povo quando for necessário. Ele diz assim, que você não deve cumprir o príncipe, né? E quando fala príncipe, gente, a gente está falando em governantes no geral, né? Que você não deve cumprir com a sua palavra empenhada. Você cumpre sim até onde for conveniente a você. No momento que não for mais conveniente, você esquece a palavra empenhada. Então, por isso que ele é tido como amoral. Mas é que a moral que ele prega é a moral política. Que ele diz que tem que ter uma distinção entre a moral política e a moral cristã. Então, é uma obra, assim, polêmica, uma obra atemporal, o que é um clássico, né, que gerou polêmica naquela época, gera polêmica hoje, se encaixou perfeitamente naquele contexto da passagem do século XV para o século XVI, se encaixa perfeitamente no nosso contexto atual, tá? É uma obra fácil e gostosa de ler, diferente de outras obras filosóficas, né, que são bem metafísica, divagam, como deveria ser. Não, o Príncipe de Maquiavel é praticamente uma receitinha de bolo. Uma receitinha que é de fato, né, ele não escreveu uma obra para o público em geral, talvez por isso que ele não tenha poupado as palavras, né? Talvez se ele soubesse que seria uma obra de grande repercussão, ele teria poupado um pouquinho nas palavras. Não, ele foi direto e reto. Por quê? Porque ele escreveu um manualzinho para o Dom Lourenço, para mostrar o quanto ele, com seus 14 anos de política, tinha de experiência, o quanto ele sabia de política e o quanto ele podia ajudar o Dom Lourenço nessa nova empreitada. Porque ele falava que o mais difícil para um príncipe não era conquistar o poder, que conquistar o poder é fácil, e Dom Lourenço já tinha conquistado o poder. O difícil era se manter no poder e cada vez conquistar mais poderes, né? Por isso que alguns historiadores falam que o grande objetivo de Maquiavel era ajudar ou induzir ao Dom Lourenço que procurasse unificar a península itálica, né? Que à época estava dividida em cidades-estados. E a gente não pode tirar o mérito dele, que ele era realmente um apaixonado pela República e pela Florença e pela política. Então é isso, espero que tenha esclarecido um pouquinho. Promessa dada, promessa cumprida. Falei que ia fazer um resuminho da obra, que nem ficou tão resumido assim. Queria fazer um videozinho menor, ficou até mais longo do que eu imaginava. Mas é isso, espero que ajude um pouquinho, principalmente aos primeiros anos que vão fazer a prova, e eu fiz algumas questões envolvendo a obra de Maquiavel. No mais, a todos que gostam e se interessam por política,
o vídeo vai ficar à disposição de todos, tá? Até mais!